Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é William, esse é o canal A Expressão da Riqueza. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco a respeito aqui de um ETF internacional, que é o IVV, e também vou estar falando sobre o ETF brasileiro, que também replica esse mesmo ETF, que é o IVVB11, e qual deles compensa de acordo com a sua estratégia de investidor. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiro a gente tem que entender de fato o que é um ETF. O ETF nada mais é que um fundo de investimento que replica um índice de investimento. No caso do IVV, ele vai replicar o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas negociadas dos Estados Unidos. Bom, a diferença entre o IVV e o IVVB11 nada mais é que o IVV é o ETF sendo investido em dólar, né? Esse fundo de investimento, para você investir nele, você vai ter que investir diretamente em dólar. Já o IVVB11 é você investindo esse mesmo ETF, só que em reais. Tá? Então, com base nessa informação, se eu quero comprar um ETF, se eu não tenho tanto conhecimento assim a respeito e quero diversificar a minha carteira, investir parte do meu patrimônio em dólar, eu optei por esse ETF em si, o IVV. Bom, aí com isso eu vou optar em dois tipos de análise aqui. Primeiro, eu quero ter uma melhor declaração, uma facilidade na hora de declarar imposto de renda, também uma maior facilidade para estar, de fato, investindo. Vou levar em consideração essas duas vertentes ali, e também se eu vou querer uma maior valorização, maior investimento para longo prazo e curto prazo. Com base nessas informações aqui, eu vou estar explicando mais a fundo para vocês. Bom, primeiro, se a gente sabe que o ETF é um fundo de investimento, é como se fosse um fundo imobiliário, só que, no caso, ele não vai replicar o índice do IFIX, e sim do S&P 500. Então, quando a gente sabe que se trata de um fundo de investimento, tem uma taxa de administração. No IVV, essa taxa de administração é de 0,03. Já no IVVB11, essa taxa de administração é maior, 0,23. Ou seja, se o IVVB11 compra esse ETF, que é o IVV, ele cobra o 0,03 da taxa de administração e mais esses 0,20 da taxa, pois ele tem que ter algum lucro aqui no Brasil. Então, ele soma a taxa que é cobrada do ETF lá fora, mais a sua taxa de administração aqui dentro do país. Aí, por isso, dá esse 0,23. Bom, com base nessa informação, com certeza você vai optar ali em investir no IVV. Porém, tem mais uma vertente aqui. Ou seja, se no IVV você só consegue investir em dólar, você vai ter que, se você ganha em real, no caso da gente brasileiros, vocês brasileiros que estão assistindo assim como eu, vai ter que acontecer o quê? Tem que ter um câmbio. Você ainda não sabe o que é câmbio, eu trouxe um vídeo aqui do câmbio flutuante. Vou deixar fixado aqui e no final desse vídeo para você entender melhor sobre o câmbio flutuante. Então você vai ter que fazer um câmbio entre essas moedas. Vai ter que converter o real para dólar, para de fato depois sim você está comprando o IVV. Já se você for comprar
o IVVB 11, você não vai precisar de fato fazer esse câmbio. Então você já vai direto comprar esse ETF. Para você ter esse câmbio, vai ter uma empresa responsável em estar fazendo essa negociação para você. Então, para ela fazer essa conversão, esse câmbio para você, tem uma taxa, tem o nome de spread. Então, esse spread aí geralmente varia entre 1% e 2%. Então, vou trazer aqui algumas empresas que fazem esse tipo de transação. O exemplo delas é a própria Nomad e o próprio Banco Inter, que é onde eu invisto meu dinheiro aqui na série aqui do canal. Mas, fora esse spread, né, de conversão, que você vai ter que pagar entre 1% e 2%, tem também o IOF. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é, no caso de investimentos, é de 0,38. Aí você vai ter que somar aí, né? Mas lembrando que essa somatória aí, por exemplo, de 1,5 de taxa de spread mais o 0,38 do IOF é apenas na ida do capital e na volta. Não vai ser todo mês ali depois que você está investindo. Só quando você faz essa conversão e quando você realiza o lucro e traz para cá. Também você paga essa taxa aí. Tranquilo? Aí, no caso, né, está mostrando a somatória, aí retirando ali a taxa de administração. Então, aí você vai pensar que o IVVB 11, de fato, vai compensar mais. Porém, se você pensar, tem diversos outros tipos de análise que a gente pode pensar aqui, mas se você quer, de fato, se deixar de ficar exposto à moeda e à economia brasileira, se você está disposto a diversificar a sua carteira e trabalhar num longo prazo, né, não faz meio que sentido você comprar o IVVB 11, a não ser que você vai ter pouco capital e vai estar ali de fato querendo só, se você não vê necessidade de investir fora do país. Aí sim você pode de fato optar em estar comprando o IVVB 11 e investir aqui no país. Agora, se você quer de fato deixar um capital fora do país, no caso no exterior, não faz nem sentido você manter esse capital investido no ETF IVVB 11, na minha opinião. Lembrando que aqui não é nenhuma dica de investimento, é apenas para fins educacionais. Com base nessas informações que eu dei para vocês aqui, vou trazer alguns fatores positivos que podem te ajudar a tomar essa decisão. Mostrei aqui, basicamente para vocês aqui, a taxa, né, de conversão e alguns critérios. Bom, você optando em investir no IVV, você vai ter que fazer, né, a conversão. Você vai ter que fazer a taxa, você vai ter que fazer o câmbio de real para dólar. Com isso, aí sim você vai comprar o IVV. Você comprando lá fora, você pode comprar esse ETF de maneira fracionária. Como para o canal aqui vai ter o nosso aporte mensal é baixo, para mim eu vejo uma maior vantagem em estar investindo lá fora, já que eu estou investindo para longo prazo e eu vou poder comprar frações desse ETF. Já que no Brasil eu ia ter que comprar um ETF inteiro, que vou mostrar para vocês aqui quanto que está o valor de um inteiro, ETF IVVB 11, e como o meu aporte não chega nem ao valor desse ETF, para mim não ia ter como que eu investir. Então, no meu caso, eu optei para estar investindo lá fora. Também, quando você está investindo diretamente
lá fora, você vai receber os dividendos trimestrais ali. Já você investir no IVVB11, você não recebe esses rendimentos, pois a gestora do fundo, o gestor do fundo, investe todos os rendimentos no mesmo ETF ali. Então, o IVVB11 não paga dividendos trimestrais ali. Tranquilo? Então, você pode analisar isso também. Fato aí, caso você tenha uma dúvida. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido para você qual a diferença entre o IVV e o IVVB11, sendo que você sabe que agora tem diversos fatores que você vai ter que analisar para ver qual desses ETFs faz sentido para a sua carteira e para a sua estratégia. Para mim, no momento, como eu estou pensando em longo prazo e não quero expor meu capital totalmente aqui no Brasil, eu quero diversificar de fato, eu quero mudar as partes desse meu patrimônio para dólar, eu quero dolarizar parte da minha carteira, assim como é a mesma filosofia que eu adoto para o Bitcoin. Então, caso você se encaixe nessa mesma metodologia que eu estou mostrando aqui para vocês, você pode optar em estar investindo no IVV. Agora, se você não se sente preparado ainda, mas quer de fato começar a estar investindo no exterior, você pode sim optar em comprar o ETF IVVB11. Então, vai ficar aqui como a sua escolha. Tranquilo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E no próximo vídeo eu vou trazer um pouco aqui da análise da carteira atual do canal. Vou mostrar aqui para vocês no site do Investidor 10 o preço tanto do IVV quanto do IVVB11. Bom, o preço atual aqui do IVV é de 507 dólares. Convertendo aí aproximadamente o dólar atual aí vai dar 2.964,44 centavos. Cotação em dólar aí, tá? 507 em dólar. Como eu disse para vocês, o IVB 11 você ia ter que comprar, né, uma cota desse ETF, seria 331,78 centavos. Como expliquei para vocês. O intuito aqui do canal, como eu estou mostrando para vocês ali, como montar uma carteira de investimento, trouxe vídeo aqui também, os percentuais ideal, né, como você diversificar sua carteira, 25% FIIs, 25% renda fixa, do exterior. O que você tem que fazer? De acordo com o seu aporte, você vai se adaptar. Se você tem um aporte maior do que o que eu estou fazendo aqui no canal, mostrando para vocês, e dá para você comprar esse ETF, tranquilo, você acha que é uma boa para a sua estratégia, você vai comprar ele, só que você não vai receber nenhum dividendos trimestrais. Então, você vai conseguir lucrar de acordo com a valorização desse ETF. Então, no longo prazo, você vai conseguir também. Aí, depois, de fato, você pode estar vendendo esse ativo e investindo lá fora também, se isso for o que você busca, tá? Aí você vai ver que tem uma diferença gritante aqui, né, do valor atual aqui do IVB11 para o IVB, trazendo para dólar. Só que, como você tem um valor menor ali para você estar investindo, você pode optar pelo IVBB, porque aqui são frações desse ETF. Vou fazer uma conta aqui para vocês na calculadora, para a gente ter aproximadamente quanto o IVBB traz para a gente aí, a fração dele, em relação ao IVV, tá? Bom, primeiro você vai pegar aqui, ó, você está vendo aqui, você vai pegar o valor aqui em reais, ó, do IVV,
e vai calcular aqui, ó, para você saber quanto que é a fração do IVVB. 2.964,44. Dividido, você vai vir aqui no IVVB 11, vai colocar 331,78. Vai dar ali uma fração de aproximadamente 9. Então, você comprando, né, o IVVB 11, você está comprando uma fração de 1 para 9, né? Um nono ali do IVV. Basicamente é isso. Só que você já investindo diretamente aqui no IVV, já em dólar, você consegue comprar frações menores. Você não precisa de fato estar investindo ali os 331 que eu estou mostrando para vocês a cotação aqui. Então, para a gente aqui, para fins didáticos aqui do canal, é a melhor opção no momento, já que também eu quero dolarizar minha carteira e estou pensando em longo prazo. Não vou realizar nenhum lucro por agora, porque eu estou construindo patrimônio. Então, para mim, o IVV é a maior e a melhor opção nesse momento. Para você, pode ser que o IVVB 11 seja a melhor opção. Então, cabe a você analisar e tomar suas próprias decisões. E, com base nessa informação, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!